Lucas capítulo 12, versículos 22 até o versículo de número 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Até o versículo 34. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, será que nós somos pessoas ansiosas? Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta contínua, que via de regra nós devemos sempre estar fazendo a nós mesmos, estarmos nos inquirindo em relação a essa realidade, em relação a esse fato. Repito, será que nós somos pessoas ansiosas? A ansiedade, ela tem tomado, meus irmãos, meus amigos, conta das nossas vidas nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos momentos. Será que nós somos do tipo de pessoa que gostam de antecipar problemas e dificuldades? Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, os problemas ainda estão longe de nós e nós já nos angustiamos e já nós nos inquietamos em relação aos mesmos. Será que nós somos, meus irmãos, será que nós somos, meus amigos, pessoas que sofrem e continuam a sofrer pensando naquilo que nós vamos comer, pensando naquilo que nós vamos vestir, pensando aonde nós iremos morar, pensando onde nós iremos trabalhar? Será que nós nos angustiamos em relação àquilo que nos espera, àquilo que nos aguarda em relação ao nosso futuro? Com certeza, quando nós fazemos estas perguntas, com certeza, quando nós fazemos essas indagações, não há como nós nos deixarmos de nos incluir, vamos assim dizer, entre o grupo daquelas pessoas, entre o grupo daqueles seres humanos que, de certa forma, em certa proporção, em certa medida, acaba demonstrando um certo sentimento de ansiedade ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na Terra. Nós não podemos negar, meus irmãos,
Nós não podemos negar, meus amigos, que a ansiedade é um dos males que nós nos deparamos, é um dos males que nós encontramos neste século. A ansiedade, ela atinge homens, a ansiedade, ela atinge mulheres, a ansiedade, ela atinge jovens, a ansiedade, ela atinge velhos, a ansiedade atinge pessoas cultas, a ansiedade atinge pessoas com menos escolaridades. Enfim, a ansiedade atinge pessoas religiosas, pessoas ateias. A ansiedade acaba atingindo também não só pessoas ricas, mas também pessoas pobres. Quando nós fazemos uma análise e quando nós observamos a vida das pessoas como um todo, a gente observa que, independente da classe, que, independente da condição financeira, que, independente da idade, de certa forma, a ansiedade acaba atingindo a vida de todas as pessoas. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando nós refletimos, quando nós pensamos acerca da ansiedade, nós constatamos que ela não é um sentimento aleatório que sobrevém em nossas vidas. Não, nós podemos dar algumas razões. Não, nós podemos dar algumas explicações que terminam comprovando a realidade da ansiedade da nossa vida. Pelo menos duas em especial, pelo menos duas de maneira específica. A primeira causa da ansiedade são as ameaças. A segunda causa das ansiedades são os medos que muitas vezes nós temos em nossas vidas. Tem muita gente, meus irmãos, tem muita gente, meus amigos, ansiosa pelas ameaças que muitas vezes elas pensam em relação ao seu estado de saúde, em relação a uma possível doença que porventura possa vir a acometer tal pessoa. Muitas vezes, algumas pessoas, elas ficam ansiosas tão somente pelo medo, pelo receio que elas têm de morrerem, de partir dessa vida e partirem para a vida eterna. É interessante que certa vez, meus irmãos, meus amigos, um certo homem, ele foi encontrado aos prantos, um certo homem, ele foi encontrado a chorar. E aí, em virtude de todo aquele clamor, em virtude de toda aquela tristeza, em virtude de todo aquele choro, chegou alguém para aquela pessoa e perguntou: por que você está chorando? E aí ele respondeu: porque eu tenho medo de perder a minha mãe. Eu tenho receio de perder a minha mãe. E o interlocutor continuou na pergunta: mas ela está doente? Não. Ela não está enferma, ela não está doente, mas eu choro, eu lamento, eu me entristeço tão somente em pensar que um dia ela vai partir para a eternidade. Então, é justamente os medos, então, é justamente as ameaças que muitas vezes nós temos em relação à nossa vida, em relação à nossa saúde, que termina também produzindo o sentimento de ansiedade e ansiedade em nossas vidas. A ansiedade, meus irmãos, a ansiedade, meus amigos, ela produz vários efeitos. Ela produz vários efeitos danosos na vida das pessoas, na vida dos seres humanos, no sentido geral. Em primeiro lugar, a ansiedade, ela produz reações físicas, reações em nossos corpos. Não é sem razão que mais de 50% das doenças que nós temos catalogadas, elas são doenças que nós chamamos de psicossomática, ou seja, doenças que começam na nossa mente e que acabam atingindo invariavelmente o nosso corpo. Mas não só isso, a ansiedade, ela produz reações espirituais sim, em nossas vidas, até porque a ansiedade, ela acaba nos distanciando, a ansiedade, ela acaba nos afastando da pessoa de Deus. Alguém já disse: onde começa a ansiedade, termina a fé. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Então, isso acaba sendo uma testificação dessa triste realidade, dessas reações, dessas consequências, não só físicas, mas também espirituais, promovidas pela ansiedade em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, eu queria considerar 3 pontos. Na noite de hoje, eu queria considerar 3 divisões dentro desse tema geral acerca da ansiedade. E eu queria, com a graça de Deus, que nessa noite de hoje nós pensássemos no seguinte tema, nós pensássemos no seguinte assunto, ou seja,
ansiedade, uma grande ameaça que precisa ser vencida. Ansiedade, uma grande ameaça que precisa ser vencida. Então, basicamente, o roteiro que nós temos na noite de hoje é o seguinte: no primeiro momento, nós vamos ver o que não é ansiedade. No segundo momento, nós iremos ver o que é a ansiedade. E no terceiro momento, nós veremos alguns passos básicos ensinados aqui nesse texto de Lucas, capítulo 12, versículos 22 até o versículo 34, que nos auxilia, que nos ajuda, que são ferramentas úteis que, pela graça de Deus, nos dão condição de vencer a ansiedade em nossas vidas. Então vamos, pela graça do Senhor, seguir esse roteiro. Vamos destacar esses pontos para que assim, repito, possamos pensar nesse tema: ansiedade, uma grande ameaça que precisa ser vencida em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, o que não é a ansiedade? É preciso a gente esmiuçar esses termos, é preciso nós esmiuçarmos esses aspectos. Para quê? Para que nós possamos ter uma compreensão mais precisa. Para quê? Para que nós possamos ter uma compreensão mais exata do que seja ansiedade. Então, antes de mais nada, a gente precisa mostrar. Antes de mais nada, a gente precisa destacar o que não é ansiedade, para que nós tenhamos essa precisão, para que nós tenhamos essa facilidade em identificar um possível sentimento ansioso que porventura se dê em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, ansiedade não é desprezar as necessidades dos nossos corpos. Ansiedade, ela não é desprezar a necessidade dos nossos corpos. Não foi sem razão que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou assim a orarmos: pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Então nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, rogar, pedir, clamar, suplicar a Deus pelas nossas carências, pelas nossas necessidades. E quando fala aqui carências, quando fala aqui necessidades, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista físico, as necessidades, as carências que marcam, que caracterizam os nossos corpos, a nossa vida terrena, a nossa vida material. Isso não é um erro, isso não é pecado, isso não é equívoco. O grande problema é nós incutirmos, que é justamente o que acontece entre as pessoas do mundo. O grande problema é nós incutirmos na nossa mente, é nós incutirmos no nosso coração a ideia de que o bem-estar físico, o bem-estar material é o único objetivo que nós temos e temos em nossa vida. Aqui sim há o equívoco, aqui sim há o erro, mas nós clamarmos a Deus, pedirmos a Deus, buscarmos para nos mantermos em termos físicos, não. Isso não é demonstração, isso não é testificação de sentimento de ansiedade. Então, em primeiro lugar, o que não é ansiedade? Ansiedade não é desprezarmos as necessidades que nós temos em nossos corpos. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, ansiedade não é proibir a previdência que nós devemos ter em relação ao nosso futuro. Ansiedade não é proibir a providência ou a previdência que nós devemos fazer em relação ao nosso futuro. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos, meus irmãos, meus amigos, que Deus, Ele aprova o trabalho previdente da formiga. Quando a gente vai ver o livro de Provérbios, a gente vai chegar a essa conclusão, a gente vai chegar a esse entendimento. Também, os passarinhos, eles fazem provisão para o seu futuro, constroem ninhos, alimentam seus filhotes e assim sucessivamente. Muitos, referindo-me aos pássaros, migram, se deslocam para climas mais quentes, justamente na estação mais fria, justamente na estação,
justamente na estação do inverno. O que Jesus proíbe, meus irmãos, o que Jesus proíbe, meus amigos, não é a previdência em si quanto ao nosso futuro, mas sim a preocupação ansiosa que porventura nós tenhamos em relação ao nosso futuro. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mais adiante, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, o problema está aqui, é a preocupação. O problema está aqui, é a inquietação em relação ao nosso futuro. Mas em si, repito, a ansiedade, ela não é proibir a previdência que nós devemos fazer em relação ao nosso futuro. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a ansiedade não é estar isento de nós ganharmos a nossa própria vida. A ansiedade não é estar isento de nós ganharmos a nossa própria vida. Nós não podemos esperar, meus irmãos, meus amigos, o sustento de Deus que cai dos céus, de braços cruzados, dizendo de maneira preguiçosa: não, o meu Deus, não, o meu Senhor, Ele vai prover todas as minhas necessidades. Não, meus irmãos, não, meus amigos, nós somos seres responsáveis, nós temos a incumbência, nós temos a responsabilidade, nós temos o dever de desenvolver as nossas atividades, ou seja, de trabalhar. Cristo, ele usou o exemplo das aves, das plantas, inclusive nesse texto aí, de Lucas capítulo 12, versículos 24, versículo 27, mostrando que tanto as aves como também as plantas, elas trabalham, elas buscam a sua subsistência, a sua existência. Então, isso em si não é errado, isso em si não é pecaminoso. Então, quando nós pensamos acerca do que não é a ansiedade, a gente chega, meus irmãos, meus amigos, justamente a essas conclusões. Em primeiro lugar, ansiedade não é desprezar as necessidades que nós temos em nossos corpos. Em segundo lugar, a ansiedade não é proibir a previdência que nós devemos fazer em relação ao nosso futuro. E, em terceiro lugar, a ansiedade não é estar isento de nós ganharmos a nossa própria vida. Então, uma vez que no primeiro momento a gente chega à conclusão do que não seja ansiedade, persiste a pergunta, persiste a indagação, mas no seu sentido direto, mas no seu sentido bíblico, o que é a ansiedade? É o que nós iremos observar, é o que nós iremos considerar nesse segundo ponto ou nesse segundo momento da nossa meditação. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós podemos concluir, biblicamente falando, que a ansiedade ela é destrutiva. Em primeiro lugar, nós podemos concluir, biblicamente falando, que a ansiedade ela é destrutiva. Eu queria chamar a atenção de duas palavras que nós temos aí nesse texto que nós temos diante de nós. A primeira palavra se encontra no versículo 22 e a segunda palavra se encontra no versículo 29. São palavras que, respectivamente, na nossa língua, são traduzidas pela palavra ansiedade e inquietação. Olhem só o que nós temos aqui, meus irmãos. Olhem só o que nós temos aqui, meus amigos. Versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. A palavra ansiedade, aqui literalmente falando, ela se origina de uma palavra que significa rasgar, que significa romper, mostrando justamente o malefício desse sentimento quando ele ocorre, quando ele se dá justamente em nossas vidas. Mas não só esse. Versículo 29, o Senhor Jesus Cristo disse: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. A palavra inquietação, que nós temos aqui no versículo 29, significa constante suspense, significa
constante apreensão, significa constante medo. Então, quando você reflete sobre os significados dessas duas palavras, você percebe a nocividade que é, a nocividade que representa o sentimento da ansiedade em nossas vidas. Muitas vezes rasga o nosso coração, o nosso interior, muitas vezes gera em nós um constante suspense, um constante medo, uma constante apreensão, e nós sabemos que isso não é bom. Repito, não só para a nossa vida física, mas também isso não é bom para a nossa vida e vida espiritual. Então, a partir do significado dessas palavras, a partir do significado desses termos, ansiedade, rasgar, inquietação, constante suspense, qual é a conclusão a que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que a ansiedade, ela é destrutiva, a ansiedade, ela é destruidora. É interessante que essas mesmas palavras que aqui nós as encontramos, tanto a palavra ansiedade no versículo 22, como também a palavra inquietação no versículo 29, elas eram também utilizadas nos textos bíblicos para descrever os estragos que as tempestades, os vendavais causavam nos navios, causavam nas embarcações. Então, essa palavra também era utilizada com esse fim, com esse propósito. E isso reforça, isso confirma ainda mais essa capacidade destruidora que, infelizmente, a ansiedade produz nas nossas vidas, a ansiedade ela produz e produz nos nossos corações. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos, nós podemos dizer também que a ansiedade ela é enganadora. A ansiedade, ela é enganadora. E por que nós podemos fazer essa afirmação? E por que nós podemos dizer dessa forma? Simples, e eu queria destacar aqui alguns motivos, eu queria destacar aqui algumas razões que confirmam que a ansiedade, ela é enganadora, ela engana e engana as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a ansiedade, ela é enganadora porque ela tem o poder, porque ela tem a capacidade de criar um problema que muitas vezes ele ainda nem existe. Infelizmente, isso se dá. Infelizmente, isso ocorre. Repetindo, a ansiedade, ela é enganadora porque ela tem o poder de criar um problema que ainda não existe. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, meus amigos, nós sofremos por um problema irreal. Muitas vezes nós sofremos por um problema fictício. Muitas vezes nós sofremos por um problema que não existe, tão somente o criamos na nossa mente, tão somente o criamos na nossa imaginação. E isso gera todo esse sentimento de ansiedade que muitas vezes nós reproduzimos e reproduzimos em nossas vidas. Mas não só isso. Nós podemos afirmar também que a ansiedade, ela é enganadora, porque a ansiedade, meus irmãos, a ansiedade, meus amigos, ela tem o poder de aumentar o nosso problema e também de diminuir a capacidade que nós temos de resolvê-los. A ansiedade, ela é enganadora, porque ela tem capacidade, ou a capacidade, de aumentar os nossos problemas e diminuir as soluções que nós podemos ter na resolução desses problemas, na resolução dessas dificuldades. Quando eu falo isso, eu me lembro muito daquela história do Antigo Testamento dos espias, quando Moisés ordena Josué, juntamente com os demais espias, para que eles pudessem espionar a terra prometida. E o que é que eles veem lá? Eles veem homens gigantes. O que é que eles se veem? Eles se veem como gafanhotos. Então, infelizmente, isso acaba sendo uma demonstração da ansiedade e essa capacidade enganadora que ela tem. Ela maximiza o nosso problema e termina diminuindo as capacidades ou as resoluções dessa dificuldade. Então, infelizmente, isso também ocorre. Infelizmente, isso também se dá em relação à ansiedade. Mas não só isso, a ansiedade, ela é enganadora porque ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos nas circunstâncias. A ansiedade, ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e focar a nossa visão
tão somente nas circunstâncias. E aqui eu me lembro daquela passagem de Mateus capítulo 14, quando Cristo ele anda sobre as ondas. E aí a gente vê, naquele episódio, a gente vê dentro daquela realidade, no caso de Pedro, enquanto ele estava focando em Cristo, enquanto ele estava focando no Salvador, ele estava conseguindo, a semelhança do que aconteceu com o Salvador, andar por sobre as águas. Mas, na medida em que ele atentou para a força do vento, na medida em que ele atentou para as circunstâncias que o rodeavam, naturalmente, ele começou a afundar, ele começou a submergir. Então, infelizmente, a ansiedade ela nos engana, ela desvia a nossa atenção. Ao invés de nós focarmos a nossa visão em Deus, ao invés de nós focarmos a nossa confiança no Senhor, o que é que nós fazemos? Visualizamos tão somente as circunstâncias adversas que muitas vezes acabam ocorrendo em nossas vidas. Mas não só isso. A ansiedade, meus irmãos, a ansiedade, meus amigos, em último lugar, ela é enganadora, porque ela tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocar os nossos olhos tão somente nas circunstâncias temporais, tão somente nas circunstâncias presentes. Infelizmente, isso também acontece. Infelizmente, isso também ocorre. Quando nós estamos ansiosos, quando a ansiedade ela nos vence, a gente perde de vista a eternidade, a gente perde de vista aquilo que nos aguarda. E onde é que nós focamos a nossa atenção? Onde é que nós focamos a nossa visão? Tão somente nas coisas terrenas, tão somente nas coisas materiais. Então, 1, 2, 3, 4 razões pelas quais a gente pode dar essa segunda definição em relação à ansiedade. Além dela ser destrutiva, pelo significado das palavras, conforme nós vimos, a ansiedade ela também é enganadora. Mas não só isso. Em terceiro lugar, a ansiedade, meus irmãos, a ansiedade, meus amigos, ela é inútil. A ansiedade, ela é inútil. Veja aí o que nós encontramos no versículo 25. Lucas, capítulo 12, versículo de número 25. Veja aqui o que nós temos em termos de ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A palavra côvado que nós temos aqui era uma das unidades que nós encontramos nos tempos bíblicos, nos tempos do Novo Testamento. A palavra côvado, ela era utilizada para medir pelo menos duas coisas: medir extensão, ou seja, medir tamanho, tanto é que equivalia a 45 centímetros, ou seja, aproximadamente meio metro, mas também a palavra côvado, ela era utilizada para tempo, sobretudo para descrever idade. E aqui nós observamos, ao que tudo indica pelo contexto, que é esse o segundo significado que Cristo está enfatizando. Por mais que nós nos preocupemos, por mais que nós nos angustiemos, por mais que nós sejamos ansiosos, a gente não vai aumentar um só segundo, um só minuto, uma só hora, um só dia, uma só semana, um só mês, um só ano da nossa existência aqui na terra. Quando a gente vai olhar, por exemplo, lá no Salmo 139, a gente vê que todos os nossos dias, eles são contados. Todos os nossos dias, eles são determinados pelo Senhor aqui na terra. Então, por mais que nós nos preocupemos, por mais que nós sejamos ansiosos, a gente não vai, meus irmãos, a gente não vai, meus amigos, diminuir ou aumentar, seja o menor tempo possível da nossa vida, da nossa existência aqui na terra. E qual é a conclusão a que nós chegamos? Que é inútil nós nos angustiarmos. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que é inútil nós vivermos ansiosos em nossas vidas. A gente não vai acrescentar nada dela. A gente não vai diminuir nada dela. O tempo que Deus propôs, o tempo que Deus dispôs para cada um de nós, ele vai ser cumprido, independente das nossas preocupações, independente das nossas inquietações, independente da nossa ansiedade. Então, repito, por isso a ansiedade ela é inútil. Então, ela é destrutiva, então ela é enganadora, então ela é inútil. Mas não só isso. A ansiedade, meus irmãos, a ansiedade, meus amigos, ela também é cega. A ansiedade
também é cega. A ansiedade é uma falsa visão que nós acabamos tendo em relação à nossa vida, em relação a nós mesmos e até mesmo em relação a Deus. Repetindo, a ansiedade é uma falsa visão que muitas vezes nós geramos, quer seja da nossa vida, quer seja de nós mesmos e até mesmo da pessoa do próprio Deus. A ansiedade, meus irmãos, a ansiedade, meus amigos, nos leva a quê? Nos leva a crer que a vida é feita tão somente daquilo que nós comemos, tão somente daquilo que nós vestimos. E aí nós ficamos preocupados com os meios da nossa vida aqui na terra e acabamos por esquecer, acabamos por não focar no objetivo, na finalidade da nossa vida aqui na terra. É por isso que a ansiedade ela é cega, ela faz com que nós não enxerguemos qual é a nossa prioridade, qual é o nosso fim básico na nossa vida aqui na terra. Será a nossa comida? Não. Será a nossa vestimenta? Não. Qual é o nosso fim básico? Glorificar a Deus e nos alegrarmos para sempre nele. Mas a ansiedade, ela tem essa capacidade, ela cega os nossos olhos, ela cega o nosso entendimento, ela faz tão somente que nós vejamos como prioritárias as coisas materiais, a comida, o vestuário, e nos afastemos do propósito fundamental para o qual Deus nos criou e nos recriou em Cristo Jesus. Repetindo, glorificar a Deus e nos alegrarmos para sempre nele. É interessante, porque quando nós lemos aqui esse texto de Lucas, capítulo 12, nós percebemos, meus irmãos, nós percebemos, meus amigos, que a ansiedade não nos deixa ver a obra da providência que Deus tem sobre a sua criação. A ansiedade não nos permite enxergar, a ansiedade não nos permite ver a obra da providência que Deus executa, que Deus ele opera em toda a sua criação. E quando nós olhamos aqui esse trecho de Lucas, capítulo 12, nós vemos pelo menos dois argumentos. Nós vemos pelo menos duas argumentações que Cristo ele usa e que através dela ele se confronta com todo e qualquer sentimento ansioso ou de ansiedade que porventura nós venhamos ter em nossas vidas. Qual o primeiro argumento? O primeiro argumento que Cristo usa contra a ansiedade aqui é aquilo que nós chamamos de argumento do maior para o menor. Vejam comigo, versículos 22 e também o versículo de número 23. Versículos 22 e também o versículo de número 23. Olha só o que ele diz aqui. Argumento do maior para o menor, mostrando e destruindo aí essa falsa ideia da ansiedade que não nos faz enxergar, que não nos faz ver a obra da providência de Deus sobre a sua criação. Diz o seguinte: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, qual é essa argumentação do maior para o menor que Cristo está usando aqui? Ele nos diz que Deus nos deu a vida. Ele nos diz que Deus nos deu corpos. Então, se Ele nos dá a vida, se Ele nos dá corpos para que nós possamos viver, com certeza Ele vai dar alimento para a nossa existência, com certeza Ele vai dar vestuário e vestuário para os nossos corpos. Então, se Ele tem, através da sua providência, essa atenção, se Ele tem, através da sua providência, esse cuidado conosco, de nos proporcionar vida, de nos proporcionar existência, de nos dar corpos para que nós possamos viver justamente esta vida, com certeza Ele não vai deixar faltar o alimento para sustentar essa vida. Com certeza, Ele não vai deixar faltar o vestuário para que venha cobrir justamente os nossos corpos. Então, quando nós temos essa perspectiva da providência de Deus, quando nós temos essa perspectiva desse cuidado especial que Deus tem para com a sua criação, a gente acaba afastando o sentimento de ansiedade em nossa vida. Por quê? A ansiedade é cega. Por quê? Porque muitas vezes ela nos impede de enxergarmos justamente isso.
A ansiedade muitas vezes nos impede de enxergar que Deus é providente, de enxergar que Deus cuida de nós, de enxergar que Deus nos deu vida, nos deu corpos e Ele vai propiciar tudo aquilo que é necessário para mantermos essa vida e para podermos cobrir os nossos corpos, para darmos assim continuidade ao propósito de Deus para com cada um de nós. É o primeiro argumento. Mas Cristo ele dá também um segundo argumento, e esse é o contrário, o argumento do menor para o maior. E aqui nós encontramos, tanto no versículo 24, como também no versículo 27, através desses exemplos, justamente esse ensino da parte de Cristo, justamente esse ensino da parte do Senhor. Olha só, versículo 24. Observai os corvos, ou os covos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Então o que é que Cristo faz aqui? Ele pega um exemplo cotidiano. O que é que Cristo faz aqui? Ele pega um exemplo habitual. E aqui ele mostra o cuidado que Deus tem com as aves. O cuidado que Deus tem com os corvos. De quê? De sustentá-los. E é interessante, porque conforme Cristo coloca aqui na sua argumentação, tais aves, elas não semeiam, tais aves, elas não ceifam, tais aves, elas não têm despensa. Despensa era a quantidade de alimento que uma pessoa precisava para existir ou para consumir ao longo de uma semana. Então, se você fazia a sua feira, e se você fazia a sua feira para poder consumi-la ao longo de uma semana, então se usava essa expressão aqui, despensa, que Cristo utiliza no versículo 24. E celeiros. Celeiros era a capacidade necessária para um ano de provisão, um ano de alimento. Então, ele mostra justamente isso. As aves, de maneira específica, os corvos, eles não têm despensa, ou seja, não têm aquilo que possa garantir a sua subsistência ao longo de toda uma semana. Também, eles não dispõem de celeiros, ou seja, aquilo que é necessário para a sua subsistência ao longo de todo um ano, mas Cristo diz: Deus, Ele cuida dos mesmos, e vocês, que são meus discípulos, e vocês, que são meus servos, vocês valem mais, valem muito mais do que essas aves. Então, se Deus, Ele tem esse cuidado, se Deus, na sua providência, Ele tem essa atenção para com as aves, que são seres menores em termos de significância, quando comparado a nós, quanto mais a cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o argumento das coisas menos importantes para mais importantes, que muitas vezes a gente não enxerga em virtude da ansiedade. Mas não só isso, versículo 27, o alimento que Deus propicia, ou o sustento que Deus propicia aos lírios. Olha só aí, versículo 27, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Os lírios eram plantas de vida, de duração curta, vida de duração limitada. Existiam e logo se acabavam. Mas aí Cristo disse que Deus, Ele tem esse cuidado. Deus, Ele cuida inclusive dos lírios. Então, se Ele tem esse cuidado, se Ele tem essa atenção, muito mais Ele vai ter em relação a cada um de nós. Então, meus irmãos, meus amigos, infelizmente, é cegueira que muitas vezes a ansiedade, ela produz em nossas vidas. E por causa disso, muitas vezes ela nos impede de observarmos a provisão de Deus em toda a sua criação, em todo o mundo que Ele criou. Mas não só isso. De maneira bem resumida, a ansiedade também, em quinto lugar, ela é incrédula. A ansiedade, em quinto lugar, ela é incrédula. Veja o que nos diz aí o versículo 30. Lucas, capítulo 12, versículo 30. Diz o seguinte: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, o comer e o vestir, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então, a ansiedade, meus irmãos,
A ansiedade, minhas irmãs, nos torna menores do que os cristãos. Na verdade, quando nós somos ansiosos, nós estamos nos assemelhando aos gentios. Nós estamos nos assemelhando àquelas pessoas que não têm o temor de Deus, aquelas pessoas que não confiam no Senhor, aquelas pessoas que não servem a Deus, ou seja, as pessoas que estão no mundo. Então, é uma triste constatação quando nós vivenciamos a ansiedade em nossas vidas. Quando isto acontece, quando isso ocorre, repito, nós estamos nos parecendo, nós estamos nos assemelhando aos gentios, às pessoas que estão no mundo, que não têm o temor de Deus, que não experimentam a bênção e a bênção da salvação. Por isso, a gente conclui que também a ansiedade, ela é incrédula, ela nos faz agir semelhante aos incrédulos. Então, cinco definições que nós temos aqui em relação à ansiedade. Ela é destrutiva, ela é enganadora, ela é inútil, ela é cega e não só isso, por fim também ela é incrédula. Então, nós já vimos no primeiro momento o que não é ansiedade, já vimos no segundo momento o que é ansiedade. A grande questão que fica é a seguinte: como é que nós conseguimos vencer a ansiedade? Como é que nós conseguimos vencer esse sentimento tão destrutivo para as nossas vidas? E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, o que é que nós temos a fazer? Nós temos que atentar. O que é que nós temos a fazer? Nós temos que considerar o que Cristo nos ensinou. E aqui, nesse texto, nós observamos pelo menos 4 posturas, pelo menos 4 passos, pelo menos 4 ações que nós devemos ter para podermos, pela graça de Deus, vencer a ansiedade em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós devemos saber que Deus é nosso Pai e que Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Em primeiro lugar, nós devemos saber que Deus, Ele é o nosso Pai e que Ele conhece todas as nossas necessidades. É o que Cristo fala, versículo 30, parte B do versículo 30. Olha só, eu vou ler todo o versículo 30, mas eu vou focar na parte final, na segunda parte do versículo 30. Olha só, porque os gentios, a gente já considerou, de todo mundo é que procuram estas coisas. Olha agora o que Cristo fala. Olha como ele finaliza aqui esse versículo. Olha só. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Meus irmãos, meus amigos, Deus, Ele é onisciente. E o que é que isso significa dizer? Que Ele conhece tudo e que Ele conhece todas as coisas. E isso obrigatoriamente inclui a mim, inclui a você, inclui a cada um de nós. Será que nós não percebemos que até mesmo as nossas necessidades, será que nós percebemos que até mesmo as nossas carências, elas também são do conhecimento de Deus, elas também são do conhecimento do Senhor, e é justamente por causa disso que nós devemos internalizar essa verdade, que nós precisamos internalizar esse princípio em nossas vidas. Muitas vezes a gente comprova na Bíblia a onisciência de Deus. Muitas vezes a gente tem noção de que Deus é onisciente, mas muitas vezes a gente acaba limitando essa compreensão. Muitas vezes a gente acaba reduzindo esse conceito. Então, se Deus, Ele é onisciente, se Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele também sabe, meus irmãos, das nossas necessidades. Ele não só sabe das nossas necessidades espirituais, Ele também sabe das nossas necessidades físicas, Ele também está a nos ver, Ele também está a nos enxergar. Nós não estamos sós neste mundo, mas nós somos observados, monitorados, guiados, cuidados pela pessoa do nosso Deus.
Nós precisamos ter essa consciência. Na verdade, quando a gente tem essa consciência na nossa vida, na verdade, quando nós temos essa compreensão prática no nosso coração, naturalmente, a gente vai vencendo o sentimento de ansiedade em nossas vidas. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos ao Senhor e, como consequência, temos a noção desse conhecimento profundo, detalhado, que Deus ele tem em relação às nossas vidas, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos descansar. É claro, é um desafio. É claro, é um desafio que é colocado sobre cada um de nós, mas é aqui, meus irmãos, é aqui, minhas irmãs, que entra algo indispensável para a nossa vida, ou seja, entra a nossa fé, entra a nossa confiança, entra a nossa esperança na pessoa de Deus. Nós precisamos, e todos os dias da nossa vida, Deus ele nos desafia a demonstrarmos essa fé, a demonstrarmos essa confiança, a demonstrarmos essa esperança nos momentos mais críticos, nos momentos mais adversos, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E a gente sabe, todos nós aqui, num dado instante, todos nós aqui, num dado momento, passou por dificuldades, certas limitações, certas privações, às vezes no seu sentido da saúde, às vezes no seu sentido financeiro, às vezes no seu sentido até mesmo do sustento, mas aí fica a pergunta, será que Deus não sabia? Aí fica a indagação, será que Deus não sabe quando essas coisas acontecem, quando essas coisas se dão na nossa vida? Sabe, meus irmãos, Ele nos conhece intimamente, Ele nos conhece detalhadamente e muitas vezes Ele permite que as situações elas se deem em nossas vidas, para quê? Para que nós possamos demonstrar uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que glorifique o nome do nosso Deus. Então, Ele vai continuar nos desafiando. Eu não posso fugir dessa realidade. Ao longo da nossa vida aqui na Terra, em muitos momentos, nós vamos ser tentados a desenvolvermos a ansiedade na nossa vida. Repito, às vezes é a falta de saúde, repito, às vezes é a falta de recursos financeiros, repito, às vezes é a falta daquilo que é mais básico, daquilo que é mais básico para as nossas vidas. Mas uma coisa, meu irmão, uma coisa, minha irmã, você não deve esquecer: Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Muitas vezes a gente não sabe a necessidade do nosso irmão. Muitas vezes a gente não sabe nem a carência das pessoas que convivem conosco, que têm as suas faltas, que têm as suas carências, que têm as suas necessidades. Mas uma coisa nós podemos dizer com toda certeza. Uma coisa nós podemos dizer com toda convicção: Deus sabe da nossa vida nos seus mínimos detalhes, na sua intimidade, e podemos descansar que Ele está vendo, que Ele está observando todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Então, quer vencer a ansiedade na sua vida? Quero. Em primeiro lugar, faça isso. Quer vencer a ansiedade na sua vida? Quero. Em primeiro lugar, se comporte dessa forma, ou seja, que você saiba que Deus é o nosso Pai, que você saiba que Deus, Ele conhece todas as nossas, as minhas e as suas necessidades. É o primeiro passo. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós devemos saber, é o segundo passo, saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Vejam aí, versículo 32, eu vou ler o versículo todo, mas eu vou focar na parte B do versículo, ok? Diz o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aqui existe uma exortação que Cristo dá. Que exortação? Não tema. Que exortação? Não receiem. Que exortação? Não tenham medo. E qual é a motivação ou qual é a razão pela qual Cristo ele dá essa ordem? O quê? Porque Deus já nos deu o seu reino. Nós participamos, meus irmãos, nós participamos, minhas irmãs, do reino de Deus. A soberania de Deus já se faz presente na nossa vida. Nós somos seus súditos. A sua palavra está na nossa vida.
a sua palavra está no nosso coração, a sua palavra conduz a nossa vida aqui na terra. Nós nos sujeitamos à vontade de Deus, o nosso grande soberano. Então Deus, Ele já nos concedeu essa grande bênção. Deus, Ele já nos concedeu essa grande dádiva para as nossas vidas. Nós fazemos parte, nós somos integrantes do reino de Deus aqui na terra, para que na eternidade continuemos nessa mesma condição de súdito dos reis, do Senhor dos senhores. Isso é um privilégio, meus irmãos, que nós temos. Isso é uma grande bênção, minhas irmãs, que nós desfrutamos em nossa vida. Se nós pudéssemos fazer uma divisão, se nós pudéssemos fazer uma classificação entre grupos de pessoas que existem no mundo, a gente pode fazer essa. O grupo daquelas pessoas que não fazem parte do reino de Deus e por isso, caso permaneçam nessa situação, estão destinadas à perdição, ao fracasso eterno. E em segundo lugar, nós temos o grupo daquelas pessoas que fazem parte desse reino, são súditas desse rei e que desfrutam dessa nova vida e que têm a esperança, a expectativa de que na eternidade desfrutarão eternamente da presença de Deus. Queremos mais o que da nossa vida? Passamos por situações contrárias? Sim. Muitas vezes nós ficamos apreensivos com situações que querem produzir em nós ansiedade, com toda certeza. E o que é que a gente deve fazer? Internalizar também essa verdade. O que é que a gente deve fazer? Internalizar também esse princípio. Que princípio? Eu sou súdito do rei. Eu sou filho do Senhor. Eu faço parte do seu reino aqui na terra e tenho a certeza de que na eternidade continuarei também nessa mesma condição. Então isso nos auxilia, isso nos ajuda a refazer as nossas forças, a alimentar a nossa fé, a redobrar o nosso ânimo e assim fazer com que nós prossigamos na firmeza e na confiança que Deus estará continuando, conduzindo a nossa vida aqui na terra. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Isso faz toda a diferença, minhas irmãs. E é disso que nós precisamos. É dessa consciência que nós carecemos. Para quê? Para que nós possamos vencer as ansiedades quando ela nos assaltar, quando ela bater quando ela bater a porta da nossa vida, quando ela bater a porta do nosso coração. Precisamos ter essa ciência, repito, essa consciência. Ou seja, Deus, pela sua graça, se agradou de nós. Deus, pela sua graça, nos integrou ao seu reino, quer nessa vida, mas sobretudo na vida eterna. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma terceira ação que nós devemos ter em nossas vidas. Para quê? Para que nós vençamos as nossas ansiedades. Ou seja, nós devemos saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Olhem só o que nós temos aí no versículo 31. Mateus 12, versículo de número 31. Olha só o que Cristo nos exorta, o que Cristo nos ensina. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que nós temos aqui nessa passagem? O que é que nós temos aqui nesse versículo? Pelo menos duas coisas. A primeira delas, nós temos aqui uma exortação, em caráter imperativo, em caráter de uma ordem. E qual é a ordem? Qual é o imperativo que nós temos aqui? De nós buscarmos, acima de tudo, o reino de Deus. Essa é a exortação, esta é a ordem que Deus, Ele dá a cada um de nós. Que possamos priorizar as suas coisas, que possamos priorizar a sua casa, que possamos priorizar a sua obra, que possamos priorizar a sua vontade em nossas vidas. Nós somos, meus irmãos, minhas irmãs, exortados a ter essa prioridade de vida. Infelizmente, para a vergonha nossa, muitas vezes isso não acaba acontecendo. Nós temos outras prioridades na nossa vida. Temos o nosso emprego, temos a nossa família, temos isso, temos aquilo outro, e Deus sempre ocupando posições secundárias e às vezes até terciárias nas nossas vidas. E aí, quando isso acontece, quando isso ocorre, ficamos muito mais suscetíveis
a desenvolver o sentimento da ansiedade na nossa vida, a desenvolver o sentimento da ansiedade no nosso coração. Por isso, a razão da exortação. Por isso, a razão do mandamento. Busque em primeiro lugar a Deus, busque em primeiro lugar o seu reino, priorize a pessoa do Senhor, a sua palavra, a sua obra, a sua igreja, a sua vontade. Quando você fizer isso, aí nós temos a segunda coisa aqui nesse texto. E qual é a segunda coisa? A promessa de Deus. Veja que ele faz uma exortação e junto com a exortação, o que é que ele nos dá? Ele nos dá uma garantia. O que é que ele nos dá? Ele nos dá justamente uma promessa. E qual é essa promessa? Estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Será que nós não confiamos, meus irmãos? Será que nós não confiamos, minhas irmãs, na palavra de Cristo? Quem foi que falou isso? Cristo. E Cristo em algum momento da sua vida mentiu para nós? Não, em absoluto. Então, se ele assegura essa verdade, se ele faz essa promessa, o que é que ele requer de nós? Descansemos nela. Descansemos nela e experimentemos a provisão de Deus em nossas vidas. E observem que nesse caso aqui, o que é que Cristo está prometendo? Ele está prometendo a comida. O que é que Cristo está prometendo? Ele está prometendo o vestuário. É nisso que se concentra muitas vezes as inquietações e as preocupações das nossas vidas. Então, o básico para a nossa vida aqui na terra, o básico para a nossa existência, pode ter certeza de uma coisa: Cristo ele vai prover. As outras coisas, elas podem até se dar. E em muitos casos, em muitas pessoas, se dá com abundância. Então aí já é mais demonstração graciosa de Deus para com as nossas vidas. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção nisso. Deus, ele não vai deixar faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Confie nisso. Talvez você não tenha muito, talvez você não tenha abundância, talvez você exerça um grande esforço para obter o básico da sua vida, mas preste atenção na verdade, isso é demonstração da provisão de Deus na sua vida. Ele lhe dá saúde, ele lhe dá condições, ele lhe dá disposição, ele abre oportunidades. Para quê? Para que você possa ter o sustento daquilo que você precisa, daquilo que você carece na sua vida. Não morra de ansiedade, não fique ansioso, descanse em Deus, cumpra com a sua responsabilidade e experimente o milagre e a providência de Deus na sua vida. Faça isso, e você vai ter experiência com Deus, experiência com o Senhor. Então, em terceiro lugar. Em quarto lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos saber melhor dizendo, que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Nós devemos saber mudar o rumo dos nossos investimentos. Olha só o que nós temos aí, versículos 33 e também o versículo 34. Lucas capítulo 12, versículos 33 e também o versículo número 34. Diz o seguinte: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é que Cristo está nos ensinando aqui nessa passagem? O que é que Cristo está nos ensinando aqui nesse versículo? É a prioridade que nós devemos ter. Não concentrar a nossa atenção nas coisas que são terrenas, nas coisas que os ladrões roubam, nas coisas que as traças elas corroem. Ou seja, nós devemos ter uma inversão de valor na nossa vida. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, a gente só busca o prazer no lugar onde nós não podemos encontrá-lo. E se a gente encontra, é numa proporção muito pequena, é numa proporção ínfima, quando na verdade o verdadeiro prazer, quando na verdade a verdadeira alegria, a gente encontra em quem? Em Deus, na sua obra, nas suas coisas. Então é nisso que nós devemos investir, é nisso que nós devemos valorizar em relação às nossas vidas. Tudo passa. Às vezes os bens materiais que você acumula, às vezes o carro que você ocupa, enfim, tudo é passageiro,
tudo é passageiro nessa vida. Agora, o que não passa, meu irmão, o que não passa, minha irmã, é aquilo que a gente faz para Deus, é aquilo que a gente faz para o Senhor, é aquilo que a gente faz para o nosso próximo, porque são essas coisas que vão refletir e que vão reverberar na nossa eternidade, na nossa vida eterna. Então vamos deixar de nos concentrar nas coisas que são aqui na terra, e são as coisas que os mundanos fazem, porque não tem outra esperança mesmo. A vida deles é essa vida, não tem nenhuma esperança eterna. Quando morrer, vão submeter ao juízo de Deus. Nós não somos assim, nós não somos assim, nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que Abraão, é claro, guardado as devidas proporções, mas só pegando o princípio, ele habitava em tendas, porque ele visualizava não um reino terreno, porque ele visualizava não uma habitação terrena, mas sim uma habitação celestial. E qual é a habitação que nós visualizamos na nossa vida, meus irmãos? Deste mundo, dessa vida ou das coisas que Deus tem preparado para todas aquelas pessoas que o amam. Então é para isso que nós estamos indo, é para isso que nós estamos prosseguindo. Daqui a um pouco tempo, a gente não sabe quando, uns talvez mais rápido do que outros, mas mais cedo ou mais tarde, todos nós nos encontraremos com a pessoa do nosso Deus, em Cristo Jesus. Todos nós nos encontraremos com o Senhor, e tudo deste mundo vai passar, tudo deste mundo vai se acabar. Então invista naquilo que tem valor, invista o seu tempo naquilo que tem valor, invista os seus dons naquilo que tem valor, invista até mesmo os recursos materiais que Deus lhe concede naquilo que verdadeiramente tem valor, naquelas coisas que vão refletir não nesta vida, mas nas coisas que vão refletir na eternidade. Então, nós temos aqui esses 4 passos que devemos ter. Para quê? Para vencer a ansiedade na nossa vida. Saber que Deus é nosso Pai e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Saber que Deus já se agradou de nós e nos deu o seu reino. Saber que quando nós cuidamos da coisa de Deus, Deus Ele cuida das nossas necessidades. E saber que nós devemos mudar o rumo dos nossos investimentos, das nossas prioridades aqui nesta vida. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus Ele nos abençoe em tudo aquilo que nós consideramos nessa noite de hoje. Foi aquilo que eu falei, foi uma rápida adaptação que nós fizemos agora à tarde, porque estávamos sentindo que nós deveríamos falar sobre esse tema, sobre essa mensagem na noite de hoje. E a gente não sabe de maneira mais específica, a gente não sabe de maneira mais particular quais são as nossas realidades, sobretudo em relação à ansiedade. Mas se porventura ela estiver nos assaltando, que nós possamos, através desses passos, pela graça do Senhor, vencê-las e vencê-las em nossas vidas. Se porventura, num determinado dia, a ansiedade, ela bater à porta da nossa vida, que nós nos lembremos dessa verdade, mas que, em hipótese alguma, nós nos sujeitemos à ansiedade na nossa vida. Talvez seja necessário, como é em alguns casos, o complemento daquilo que a gente aprende com a palavra de Deus, a aplicações de medicamentos. Isso existe, até pela falta de uma substância que existe no nosso organismo, que muitas vezes, em algumas pessoas, ela é baixa, e que por isso tais pessoas já têm essa tendência de serem ansiosas. Mas, em termos de conhecimento, em termos de conselho, em termos de orientação, que nós consideremos, meus irmãos, que nós consideremos, minhas irmãs, essas verdades que Deus nos ensinou em Cristo Jesus na noite de hoje. E se porventura há alguém aqui entre nós que não experimenta a salvação e que facilmente é assaltado pela ansiedade na sua vida, o que é que você deve fazer, meu amigo? O que é que você deve fazer, minha amiga? Aquilo que Cristo ensinou no versículo 31. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busque a Deus, busque a sua salvação, busque a sua presença, achegue-se a Cristo, confesse seu pecado, reconheça-o como seu Salvador, para que assim a salvação torne-se uma realidade na sua vida. E na medida em que isto acontecer, a semelhança do que acontece conosco, você também, pela graça de Deus, operação do Espírito Santo e orientação da sua palavra, você também possa vencer a ansiedade na sua vida. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe.
nos prepare para mais essa semana, que muito provavelmente haverão circunstâncias que vão querer produzir em nós ansiedade, mas que hoje já recebemos a orientação, hoje já recebemos a instrução para que nós saibamos como devemos lidar com cada um desses sentimentos, com cada uma dessas realidades. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus possa ser sempre com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, desde agora e para todo sempre.